Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos ao aulão Enem NSC Coque AZ Floripa. Eu sou o professor Alan e o meu papo com vocês hoje aqui é transitando aí pela história, pelo campo sociológico, discutindo algumas coisas que têm muita pertinência da minha área para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que, como eu sempre falo para meus alunos em sala, o Enem ele não é como um outro vestibular regular, por exemplo, o vestibular da Federal, tá? Ele é uma prova que tem uma outra pegada, um outro andamento, ok? Então, quer dizer, é uma prova que vai cobrar de você muita leitura, vai cobrar de você muita interpretação, muita percepção de contexto, entende? Por isso que eu sempre digo que quando você vai chegar numa questão Enem, você tem que chegar como quem vai lá ouvir uma história, quer dizer, entra na história da questão, vê ela ser contada para você. Dali você vai ter um bom norte de por onde seguir na tua resposta, né? A gente sempre fala para vocês começarem aonde? Pelo comando da questão e aí as alternativas. Se você conseguir resolver assim, pô, fechou, próxima questão. Ah, mas não consegui. Aí você vai para o texto de apoio. Ou alguma coisa assim. Portanto, você vai para o texto de apoio e aí o segredo é, muitas vezes questões do Enem, quando você tem que ir para o texto de apoio, a resposta da questão costuma ser quase sempre um tipo de resumo do texto de apoio acima, beleza? Então eu, professor Alan, programei para você alguns dois temas que a gente trabalhar hoje para sentir um pouco qual que é a pegada do Enem, né? E, por exemplo, eu trabalho com vocês a questão aí da escravidão. Olha só, a ementa do Enem, ou seja, aquele conjunto de assuntos que devem ser cobrados a cada Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma ementa oficial. Ele é colocado, né, dentro da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. E um dos temas que sempre aparece, escravidão, né? Então o tema da escravidão, as formas de trabalho aparecem muito. Então olha só, esse é o tipo de assunto que ele pode transitar tanto pela história, quanto, por exemplo, pela sociologia. E isso é muito o Enem. Você não pode imaginar que na prova do Enem, você tem lá, por exemplo, assim, questão de história, questão de geografia, questão de sociologia ou questão de filo. Não. Na realidade, as questões elas estão transdisciplinaridade, tem uma transdisciplinaridade entre elas, onde elas se fundem, entende? Por isso que é super comum você encontrar, de repente, um texto de história, mas a questão dialoga com sociologia, né, com temas da sociologia. Isso é super comum. Então, por exemplo, pensando aqui a escravidão. Vamos pensar em termos de Brasil? Bom, no Brasil nós tivemos, sim, trabalho escravizado. Tanto escravizado de matriz indígena, quanto escravizado de matriz negra africana. E quando pensamos na questão indígena, a escravidão indígena, ela concorreu, ela aconteceu junto, né, com a escravidão africana até os idos ali do século XVIII. Temos ali por volta de 1755, 1758, quando tem o Diretório dos Índios, né, fundado no regime pombalino, no período do Marquês de Pombal, né, um déspota esclarecido, né. Então temos ali aquele movimento onde somente a partir do século XVIII acaba, aí sim, a escravização dos indígenas. E aí continua apenas com a escravização do negro africano. Lembrando que, por exemplo, no século XVI, você tinha até a escravização de indígenas através das chamadas guerras justas, que de justa só tinha o nome. Ou seja, basicamente qualquer situação. Se o indígena resistisse à colonização, se ele resistisse aos portugueses, ele então teria que ser legalmente escravizado. Quer dizer, ele não pode resistir. Então é aquele famoso ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou seja, se ele resistir, ele vai ser escravizado. Se ele não resistir, também. Então o indígena tentava sobreviver no meio daquela situação toda ali no século XVI, ok? Agora, qual que é o tipo de escravidão que realmente marcou, e marcou de modo muito severo, né, a história do Brasil? A escravidão negra africana, que é a chamada escravidão moderna, a escravidão atlântica, que é uma escravidão mercado, ok? Por exemplo, já existia escravidão em África, tá? Já tinha. Mas qual que era? Uma escravidão de guerra. E veja, um escravo de guerra é alguém que você não planejou ter. Porque você foi fazer uma guerra e você venceu. Se você venceu, ele que foi derrotado, virou o seu escravizado. Mas na prática é muito mais o quê? Ele é muito mais um prisioneiro de guerra. Só que quando os portugueses chegam em África, durante o périplo africano, que são as navegações, quando os portugueses chegam em África e fazem contato com os povos africanos, com grandes e poderosos reinos africanos, exemplo, o reino do Congo, na bacia do Congo, eis que os portugueses oferecem o quê? Produtos para os reis africanos. Fumo, cachaça e outros produtos em troca daqueles prisioneiros de guerra. Do ponto de vista daquele rei africano, é uma vantagem. Não estou usando os caras e eu ainda vou ganhar uma carga de fumo, cachaça e outros produtos. E vai.
Só que nessa brincadeira, os portugueses, os europeus, acabam criando o quê? Um sistema de oferta e demanda. Ora, se há uma demanda por escravizados, logo, logo, muitos reinos africanos mais poderosos vão gerar o quê? A oferta, através de guerra. E mais lá na frente, aí sim você vai ter a escravização mais sistemática dos povos africanos, quando os portugueses vão chegar e vão realmente tomar populações dentro daquele contingente, ok? Então, essa escravização vai ser uma escravização mercado. Você cria, de fato, o que nós poderíamos e devemos chamar de um mercado escravista. Um ponto importante, quando você pensar em escravidão, substitua a palavra escravo por escrava. O Enem faz isso. Você vai chamar de escravizado e escravizada, porque não é condição inata, condição de nascimento, você ser escravo de quem quer que seja, correto? Então, quer dizer, é uma pessoa que foi sujeita à escravidão. Então, ele está escravizado, ela está escravizada, ok? Agora, um ponto que o Enem gosta de cobrar, então o que vai ser? Cultura afro-brasileira, né? Um pouco de história da África e também a questão escravista no Brasil. E aí vale você ficar ligado nas chamadas leis abolicionistas. E aí eu destaco a primeira, de 1831, que é a Lei Feijó. Essa Lei Feijó, de Diogo Feijó, famoso padre Diogo Feijó, que participou das regências, que foi regente uno entre o primeiro e o segundo reinado, né? O padre Feijó, ele vai então lançar esta lei, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? Porque é uma lei que não tinha efetividade. A ideia era tentar acabar com o tráfico atlântico, ou seja, com o tráfico de escravizados de África para o Brasil, por conta das pressões que a Inglaterra vinha fazendo para que o Brasil acabasse com a escravidão. Mas não que a Inglaterra estivesse pensando, nossa, tadinho dos escravizados. Não, era uma questão econômica, ok? Porque lembra que uma pessoa escravizada, ela é transformada à categoria de objeto. E coisa não compra coisa. E a Inglaterra queria o quê? Ampliar o mercado consumidor para seus produtos industriais. Ou seja, lutar pelo fim da escravidão é lutar pela formação o quê? De novo mercado consumidor livre. Entendeu a ideia? Mas aqui o Brasil tentou enrolar a Inglaterra. Quando a Inglaterra viu que estava sendo enrolada, ela respondeu. Imagina, a Inglaterra era o maior império da Terra naquele momento. E aí foi publicado o Bill Aberdeen, ou alguns chamam de Lei Bill Aberdeen, né? Esse Bill Aberdeen de 1845 foi o momento em que o Império Britânico proibiu o tráfico negreiro no Atlântico. Imagine o poder da Inglaterra. Pense, é normal que um país legisle sobre o seu território. Agora, vamos combinar? É muito pouco comum que um país legisle sobre um oceano. Aí você vê o poder que tinha o Império Britânico no século XIX. Aí o Brasil sentiu a pressão e vai fazer o quê como resposta, né? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, essa sim é efetiva. Ou seja, agora o Brasil realmente acaba com a vinda de novos escravizados de África para o Brasil. Curioso é que, se não está chegando um novo escravizado no Brasil, quer dizer que o preço do escravizado no Brasil faz o quê? Aumenta, né? Tem menos disponíveis, ainda tem uma demanda, então aumenta o preço. Até gente que não tinha escravizado agora quer ter para ser um símbolo de status social. Olha que curiosidade, né? Quer dizer, agora o cara quer ter um escravizado, quer comprar uma pessoa para poder exibir como assim, ó, eu posso ter. Eu tenho dinheiro para ter, né? Então também teve esse elemento. Aí depois temos a Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que toda criança nascida de ventre escravo, a partir daquela lei, está liberta, ou seja, é livre. Só que a mãe é escravizada e a criança vai ficar sozinha. Então a criança ficaria até os 8 anos na fazenda com a mãe. Quando ela atingisse 8 anos, era uma escolha do senhor, era uma escolha do dono da mãe, se ele receberia uma indenização do Estado brasileiro e libertaria a criança aos 8 anos, ou se ele manteria aquela criança que, percebam, nasceu livre, trabalhando até os 21 anos. Adivinha, na maior parte dos casos, você manteria a criança trabalhando até os 21 anos, sendo que a expectativa de vida de um escravizado no século XIX, em 1872, era de 18,5 anos de idade. E em algumas regiões, a média geral é em torno de 30 anos. Quer dizer, a escravidão destrói com você, ela acaba com o teu corpo, né? Então, claro, essa lei nunca foi de fato efetiva. Outra lei também bastante curiosa, bastante estranha na realidade, é a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários. Acabei de falar para você a expectativa de um escravizado. E de repente essa lei dizia o quê? Que o escravizado que atingisse 60 anos, ele estaria liberto. Ou seja, só por isso o cara já é um fenômeno, né? O cara resistiu a 60 anos. Só que olha só a malandragem.
Para que ele fosse liberto, ele tinha que dar uma compensação ao Senhor que o manteve escravizado por tanto tempo. E essa compensação seria continuar trabalhando entre 60, até 3 a no máximo 5 anos, não podendo exceder 65 anos de idade. Aonde terminada essa parte, aí o Senhor deveria dar condições de manter esse sujeito vivo até o fim da vida. Mas imaginem que situação. Por isso que daí, somente com a lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, né, publicada pela então princesa regente Dona Isabel, o pai dela, Dom Pedro II, estava na Europa se tratando, aí pôs-se fim ao sistema escravista. Muito embora, localmente, em algumas províncias e em algumas cidades do Império, já tinha acabado a escravidão. Por exemplo, desde 1884, o Ceará, no Nordeste, já tinha eliminado o sistema escravista, ok? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a Lei Áurea, ela não atingiu tantas pessoas assim, tá? Na realidade, o número de pessoas que foram, de fato, libertas pela Lei Áurea foi até pequeno, porque depois de 1850, o pessoal que começou a perceber que a escravidão estava com os dias contados, foi aos poucos substituindo sua mão de obra pelo quê? Pelo imigrante europeu que estava chegando, especialmente italianos, espanhóis, que estão chegando aqui, sobretudo para ocupar a lavoura cafeeira. Beleza? E aí, pra gente brincar um pouco, vamos sentir uma questão, ó, vou ler com vocês aqui uma questão Enem, para você sentir o que é uma questão do Enem, tá bom? Ó, questão de 2021, bem fresquinha. Olha só. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livre-cambistas ingleses, nas colunas de Daily News e nas câmaras dos comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Bill Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro, sendo um tratado entre a Inglaterra e o Brasil, satisfatório para substituí-la, ou seja, substituir o Bill Aberdeen, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Quer dizer, se não houver alguma coisa que leve o Brasil a se manter na ordem e não voltar a escravizar, um dia o Brasil vai voltar aos seus velhos hábitos. Que velhos hábitos? O tráfico negreiro. Texto ali de A Abolição do Comércio Brasileiro de Escravos, do Bettel, né? É muito importante que no Enem, quando você for olhar, por exemplo, os textos de referência, olha sempre a referência bibliográfica, tá? Olha da onde está vindo aquela fonte, às vezes ajuda muito. Então, ó, as tensões diplomáticas expressas no texto, ou seja, essa disputa anglo-brasileira, indicam o interesse britânico em. Então, o que a Inglaterra queria? O que ela queria que acontecesse ou evitar que acontecesse? Vamos lá? A. Estabelecer jurisdição conciliadora. Não, né? Não é uma questão de conciliar, é evitar que o Brasil faça uma coisa com o que ela não concorda. B. Compartilhar negócios marítimos. Também não é o caso, porque o negócio marítimo para o Brasil era tráfico de escravizados. Para a Inglaterra era proibido, né? C. Fomentar, então desenvolver políticas higienistas. Não, o higienismo é aquela questão, por exemplo, de definir o que é uma atitude saudável, o que é o bom cidadão. Um exemplo, quando você pega lá na República as reformas urbanas de Pereira Passos no governo do presidente Rodrigues Alves, que é o bota abaixo no Rio de Janeiro, né? D. Manter a proibição comercial. Opa! Então, veja, a Inglaterra quer o quê? Ela quer manter a proibição de comércio do quê? De escravizados de África para o Brasil. Legal, hein? Legal. Olha aí, promover o negócio familiar. Não. Na realidade, no Brasil, muitas famílias na época enriqueceram comprando e vendendo gente, ou seja, comprando e vendendo escravizados, tá? Mas não é o foco da Inglaterra. A Inglaterra é uma potência industrial, lembra? Ela vem desde 1750 com a Revolução Industrial. Portanto, aqui, corretíssima, não há dúvidas, letra D de dado, né? Manter a proibição comercial, ou seja, a área da Inglaterra entrar num consenso com o Brasil, com o Império Brasileiro, de modo que o Brasil não voltasse à velha prática de continuar trazendo escravizados de África para o Brasil. Beleza? Legal, né? Quer dizer, olha só, esse é um tema que sempre perpassa aí as provas do Enem. Aí, outra questão que eu trago para você, dentro do Enem, são as histórias das constituições. Sim, muita atenção para as constituições. Claro, o Enem não é não é uma prova que costuma cobrar, né, muitas efemérides, ou seja, aqueles aniversários redondos. Mas eles sempre têm alguns temas que são muito caros, muito queridos, como, por exemplo, a questão das constituições, direito de voto e por aí vai. O que dialoga com sociologia, né? Direito, cidadania, participação política. Então, olha só, eu coloquei para você aqui uma tabelinha, ó, bem ninja para você, uma tabelinha mostrando então aqui as constituições. Bom, a de 1824 faz 200 anos esse ano, né? E é uma constituição outorgada. Lembra que se ela é outorgada, ela vem de cima para baixo. Então ela é autoritária. E ela instituía, por exemplo, o poder moderador e o voto aos 25 anos.
Veja, eu tenho 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Agora eu coloco um 4º poder, o moderador. É um absolutismo disfarçado, né? Outro, a de 1891, a primeira da República, promulgada, democrática, trazia o presidencialismo de influência positivista, analfabeto não votava, somente homens acima de 21 anos. A de 34 era Vargas, hein? Trabalhadores do Brasil, Léo Getúlio Vargas. Então ele chega ali em 34, que vai ser promulgada. E promulgada, o que quer dizer? Ela é democrática. Ela vem de uma assembleia, a assembleia faz e o líder jura cumprir e fazer cumprir o texto. Voto universal para ambos os sexos. Mulher passa a votar nessa Constituição. E proteções trabalhistas. As primeiras leis trabalhistas vêm em 34, tá? Aí 37, Estado Novo, ditadura varguista, né? Outorgada, autoritária, previa pena de morte e controlava todos os poderes a partir do Vargas, né? Aí 46, promulgada, democrática, já pós-era Vargas, o chamado República Populista, República Liberal ou República Democrática. Aí temos 67, da ditadura civil-militar, promulgada, mas autoritária, era uma constituição de uma ditadura, previa cassação de mandatos, direitos políticos, entre outros, né? E também aí vem a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, a de 1888. Essa promulgada prevendo, por exemplo, direitos de minorias, por exemplo, povos indígenas, quilombolas, né? E também proteções sociais. Ou seja, ali ela traz direitos sociais, como saúde, educação, que você está aí lutando para isso, ou seja, são direitos que vêm a partir daí, tá bom? E aí vale a pena destacar, por exemplo, que embora a Constituição de 34 coloque o voto feminino, a mulher já votava em 32 a partir da Lei Eleitoral de 32 da era Vargas, aonde ali, naquele momento, a mulher passa a votar. Porém, na realidade, a mulher já votou antes, mas não como direito, e sim como processo judicial, aonde a primeira mulher eleitora do Brasil, em 1927, foi a professora Potiguar Celina Guimarães. Ela votou porque ela entrou na justiça e conseguiu uma liminar pelo direito de voto, tá? Mas ainda não era um direito para as mulheres. Então foi longa a luta da mulher pelo voto. Aí, em 1928, o destaque é a advogada Mieta Santiago, questionando a constitucionalidade, se era constitucional ou não, proibir o voto feminino no Brasil, tá? E isso foi muito potencializado por outra mulher muito importante na história brasileira, que foi Berta Lutz, que também lutou muito pela conquista do voto feminino. E o Enem traz isso, tá? O Enem, ele traz isso. Ou seja, o Enem é uma prova que ele sempre, gente, ó, ele sempre vai trazer para você questões de África, africanidade, cultura brasileira e gênero. Sempre que você olhar para uma questão que discute história no Enem, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: onde estava a mulher nesse fato? Por quê? A ideia do Enem é mostrar que, ó, a mulher, embora invisibilizada em boa parte da história do Brasil e do mundo, ela sempre participou da história. Então é sempre comum, pode revisar, pode olhar as provas antigas, você sempre vai encontrar alguma questão do Enem falando da condição da mulher na história, tá? Por isso que é tão importante que você tenha em mente, ainda mais em ano eleitoral como foi agora, né, a participação da mulher com relação ao voto. Né? Por isso que é legal lembrar que, ó, em 32 a mulher já votava, em 34 ela passa a votar constitucionalmente. Mas olha que interessante, né? A lei de 32, ela permitia que uma mulher alfabetizada votasse, se solteira. Porque se ela fosse casada, ela só poderia votar com a autorização, adivinha de quem? De quem? Do marido, ou seja, ainda havia toda uma tutela sobre a mulher a partir do marido, entende? Quer dizer, a luta da mulher por visibilidade, por independência, participação política, ela é uma luta constante e o Enem está sempre de olho nisso, tá? Então fica ligado, beleza? E aí trago para vocês então mais uma questão, mais uma última questão para a gente brincar um pouquinho aqui, trazendo, olha que legal, prova do que eu estou falando, hein? Uma questão que envolve voto, envolve Constituição e envolve a mulher. Bora ver? Olha só. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824. Quer dizer, já tinham debates anteriores à primeira Constituição do Brasil, que é a do Império, 200 anos esse ano, né? Que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Ou seja, não tinha na Constituição Imperial de 1824 algo como mulher não vota, ou só homem vota. Não tinha essa determinação. Então, ó, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Ou seja, também não deixava claro se a mulher, de fato, poderia ou não votar, né? Foi somente em 1932, ó, era Vargas, 2 anos antes do estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Quer dizer, tá falando da lei eleitoral, tá falando do que o Alanzinho comentou com você agora nos slides anteriores. Então olha só, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto
foi A. Ou seja, o que levou a concretizar o voto feminino? Qual é o caminho da mulher até a urna? Vamos lá? A. Superação da cultura patriarcal. Ah, ela deve ser essa, né? Porque eu vou superar, então, o domínio do homem sobre a sociedade. Não, não é o caso. A gente não está falando da sociedade patriarcal. Notou? É uma questão. É o direito ao voto, direito político. B. Influência das igrejas protestantes. Não, não entrou Lutero aqui, não entrou Calvino aqui, não entrou Henrique VIII aqui, então não tem nada a ver com protestante, tá? C. Pressão do governo revolucionário. Não tem um governo revolucionário, tá? Não tem essa situação dentro do Brasil, tá bom? D. Fragilidade das oligarquias regionais. Também não, porque vamos lembrar que, inclusive, né, as oligarquias dominaram todo o café com leite, né, a chamada República Velha, e ainda vão continuar existindo mesmo na Era Vargas, né? E aí, campanha de extensão da cidadania. Yes! Essa é a resposta que nós queríamos. Notou? Havia toda uma luta, uma campanha da mulher, uma luta com Berta Lutz, ok? Com Mieta Santiago, com a Celina Guimarães, para que a mulher chegasse ao voto. Ou seja, houve uma campanha, houve uma luta para que a mulher tivesse o quê? A sua cidadania expandida. Para que ela não fosse uma meia cidadã, mas que ela fosse uma total cidadã com o direito do voto. Beleza? Então, olha só, pessoal, aí você sentiu um pouco do que é o Enem. Você sentiu um pouco do que são as questões do Enem e como as temáticas são trabalhadas. Lembra sempre, tá? A prova do Enem, ela pede que você mergulhe na questão. Que você... Sabe, é uma piscininha, você pula na piscininha dentro dessa questão. Por quê? Porque ali você vai entrar no contexto para perceber o que ela está pedindo para você. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, excelente prova domingo e, como eu sempre digo, que a força esteja com você. Tchau, tchau, partiu!